Tem uma noite no Evangelho em que um barco quase vira. Os discípulos, homens no mar, gente acostumada com tempestade, estão apavorados. E quando o vento para de repente, no susto, eles fazem uma pergunta que vale mais que milagre. Olham um para o outro e perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse estudo inteiro é uma resposta para essa pergunta. E a resposta tem três lados. Os três reinos do Filho do Homem. Começa numa frase que parece simples: eu sou. Mas na boca de Jesus, eu sou não é um jeito de se descrever, é um nome. É o mesmo eu sou que Deus falou para Moisés na sarça: eu sou o que sou. Quando Jesus diz eu sou, os judeus pegam pedras porque entenderam. Ele não está se comparando a nada, ele está dizendo o nome de Deus sobre si mesmo. E aí vem a declaração inteira: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A gente lê isso rápido, como três sinônimos bonitos, mas são três coisas distintas, três palavras gregas: odós, aletheia, zoé. E repara no verbo, ele não diz eu mostro o caminho, eu ensino a verdade, eu dou a vida. Ele diz eu sou. O caminho, a verdade e a vida não são coisas que Jesus tem, são o que ele é. E aqui está a chave do estudo. Essas três palavras correspondem a três dimensões da existência inteira. A vida toca o corpo. A verdade toca o cosmos, a realidade. O caminho toca o espírito, a relação. Não sobra nada de fora. E em cada uma dessas três dimensões aconteceu a mesma coisa duas vezes. O adversário tentou corromper e Jesus demonstrou. Vamos ver as três, uma por uma. Primeira dimensão, a vida. E o ataque vem no deserto, com Jesus em jejum, faminto de verdade. O tentador diz: se você é filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Repara que não tem nada de errado em comer. A tentação não é fazer o mal, é fazer uma coisa boa pelo caminho errado. Usar o poder para resolver a própria fome, para si mesmo, ignorando o Pai. É a vida virando só sobrevivência. Agora olha a inversão. Em Cafarnaum, Jesus chega na casa de Pedro e a sogra dele arde em febre. Ele não transforma a pedra em pão, ele toca a mão dela e a febre solta. O grego tem duas palavras para a vida: bios, a sobrevivência biológica, e zoé, a vida plena. No deserto, Satanás ofereceu bios para dentro. Em Cafarnaum, Jesus derrama zoé para fora. A vida verdadeira não é se preservar, é se doar para restaurar o outro. Ele é a vida. Segunda dimensão, a verdade. E essa tentação é a mais sutil de todas, porque Satanás cita a Bíblia e cita certo. Ele leva Jesus ao alto do templo e diz: pula, está escrito que os anjos vão te segurar. A proposta é: comprova, força a mão de Deus. Cria uma cena limite e vê se ele aparece. É trocar a confiança por verificação. É transformar a fé num experimento e a verdade num espetáculo. Porque verdade, em grego, é aletheia, e a palavra é linda por dentro. Alfa de negação, mas lete, o esquecimento, o rio do mundo dos mortos. Verdade é o que se recusa a ser esquecido, o que se recusa a ficar oculto. Verdade não é barulho, verdade é desvelamento, é o véu que cai. E é exatamente isso que acontece no barco. Jesus não pula de lugar nenhum para provar nada, ele dorme, e quando o caos grita mais alto, ele se levanta e fala uma palavra, e o mar fica liso. Repara, no pináculo, a verdade seria um show, no barco, a verdade é o silêncio depois do show, a grande bonança. Quando o barulho do caos cessa, o que sobra é o real, e o real faz os discípulos perguntarem: quem é este? Ele é a verdade. Terceira dimensão, o caminho. Última tentação. Satanás mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso é teu, agora, sem dor, só te prostra diante de mim. E a oferta é real, ele tem mesmo uma jurisdição sobre os sistemas do mundo. A tentação é um atalho, o trono sem a cruz, a glória sem o sofrimento. Um caminho mais rápido para um lugar que já era de Jesus, só que pelo lado errado. E onde Jesus demonstra que é o caminho? No pior lugar possível, Gadara, um cemitério, 2 endemoniados tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. O texto diz literalmente que eles bloqueavam o caminho.
Satanás tinha oferecido domínio sem confronto. Jesus toma o domínio entrando no confronto. E não precisa adorar ninguém. Fala uma palavra, vão, e a legião inteira se despeja no abismo. No deserto, Satanás oferecia. Em Gadara, os demônios imploram. O caminho verdadeiro não desvia do território inimigo. Ele atravessa, liberta e deixa para trás transformado. Ele é o caminho. E quando você enxerga esse 3, começa a ver ele em todo lugar. Na criação, Deus separa o caos e faz a luz, faz a vida brotar e põe o homem para andar com ele. Verdade, vida, caminho. No tabernáculo, o átrio onde o sangue restaura, o lugar santo onde o candelabro ilumina e o santo dos santos, o acesso à presença. Vida, verdade, caminho. Até em você, corpo, alma e espírito. Não é coincidência, é a mesma assinatura repetida. E as 3 não são gavetas separadas. Hebreus chama Jesus de o novo e vivo caminho. Caminho e vivo, na mesma frase. O caminho é vivo, a vida tem direção, a verdade sustenta as duas. Adão perdeu as 3 de uma vez. Foi expulso do caminho, perdeu o acesso à vida e se escondeu da verdade. Jesus, o segundo Adão, restaura as 3 de uma vez. Aí a segunda metade do versículo ganha um fundo que a gente não via. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Para caminhar, você precisa primeiro estar vivo, e Ele é a vida. Ao Pai. Para chegar, você precisa enxergar no meio da tempestade, e Ele é a verdade. Se não por mim, precisa de uma passagem aberta no território inimigo, e Ele é o caminho. Não é uma frase de exclusão, é um mapa de resgate. Por isso a mesma pergunta volta 3 vezes, em 3 bocas. Os discípulos, maravilhados. Quem é este? Os demônios, aterrorizados. Que queres conosco, Filho de Deus? E Tomé, confuso. Senhor, a gente nem sabe para onde você vai. Como vamos saber o caminho? 3 perguntas, uma resposta. A vida que restaura, a verdade que acalma, o caminho que liberta. E tem um detalhe que corta. Depois de tudo isso, a vida restaurada, o caos calado, o cativo livre, a cidade de Gadara pede para Jesus ir embora. Eles preferiram a morte que dá para administrar, a vida que desorganiza tudo. E essa é a parte que é sobre a gente. Rejeitar Jesus não é rejeitar uma doutrina, é escolher ao mesmo tempo a morte no lugar da vida, a ilusão no lugar da verdade e o beco sem saída no lugar do caminho. Junta tudo. 3 tentações vencidas no deserto, 3 milagres demonstrados no lago e no cemitério, 3 palavras declaradas no cenáculo. O que foi testado em segredo foi mostrado em público e depois foi dito em voz alta. A mesma realidade, 3 vezes. Não existe dimensão da existência fora da soberania do Filho do Homem. Nem o corpo, nem o cosmos, nem o espírito. Nem a fome, nem a tempestade, nem a legião. E tem alguém que disse cada uma dessas 3, e sustentou cada uma. Disse, eu sou a vida, e ressuscitou mortos. Disse, eu sou a verdade, e desnudou o que estava escondido. Disse, eu sou o caminho, e foi até a cruz para abrir a passagem que nenhum homem conseguia atravessar. As 3 se encontram num lugar só, no madeiro. E por isso o convite dele é uma palavra só, siga-me. Com os pés no caminho, os olhos na verdade e o coração batendo com a vida daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, mas sustenta o universo inteiro. Quem é este? É ele.